E aí pessoal, tudo bem? Bom, muitas pessoas que acompanham os meus vídeos são advogados que estão em começo de carreira. Por esse motivo, eu gosto de compartilhar de vez em quando algumas experiências que eu tive na esperança de que estas pessoas, esses recém-formados e advogados maritimistas em começo de carreira, não cometam os mesmos erros que eu talvez tenha realizado. Bom, o primeiro deles, que eu gostaria de conversar com vocês hoje, é sobre a escolha do local de trabalho. Qual seria melhor? Você possuir seu próprio escritório, você trabalhar de home office ou você trabalhar de coworking? E eu vou explicar os três. O primeiro deles é o grande sonho da maioria dos advogados, que é ter seu próprio escritório, numa sala comercial, num lugar chique da cidade, numa zona comercial importante, um belo prédio com salas bonitas para poder receber os seus clientes, não é mesmo? Pois é, só que de repente esta opção não serve para você no começo de carreira. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum que quando os advogados saem da faculdade, esse seja o desejo geral. Ter uma sala, ter uma recepção bonita, né, para poder oferecer um café para o seu cliente e aquele cliente ver e perceber que você é um advogado bem sucedido, não é mesmo? Pois bem, só que essa escolha, ela traz consigo outras questões, tais como aluguel, internet, conta de luz, condomínio, toner, café. Então são várias despesas que de repente para aquele advogado que está começando a carreira e ainda não tem um giro de clientes ou uma carteira de clientes que possa sustentar essa estrutura, esse grande sonho pode de repente não ser o mais adequado no começo da sua carreira. E eu vou contar um segredo para vocês. É muito comum que clientes cheguem para você e digam: onde fica o seu escritório? Né? Aí você pode contar: olha, fica em tal endereço. Só que pouquíssimos são os clientes que vão visitá-lo realmente no escritório. Então eu acredito que este glamour, não no começo de repente trabalhar do seu próprio escritório, pode esperar um pouco, até um momento em que você tenha realmente uma carteira de clientes que comporte o pagamento dessas despesas, a não ser que você tenha já uma condição financeira de segurar essas despesas ou pagar por essas despesas durante um período até o momento em que você consiga receber através dos seus honorários, valores que consigam pagar essas despesas. Eu vou contar a minha experiência. Eu logo que eu saí da MSC, que era uma empresa de navegação, na qual eu trabalhei durante muitos anos, e eu pedi minha dispensa para justamente poder abrir o meu escritório. Eu montei o escritório, né, e investi um alto valor na época. Mas talvez eu não sei se eu faria o mesmo, porque como eu saí e não tinha cliente nenhum, o início, até você conseguir algum cliente, pode ser demorado, pode ser que você, logo que você saia, consiga clientes. Eu saí e logo em seguida consegui alguns clientes que já conseguiram suprir essa necessidade, mas pode ser que você não consiga. Então assumir de repente uma despesa pode não ser o melhor para você. Bom, essa seria a questão do escritório. É lógico que se você tiver com mais outros sócios e abrir esse escritório, de repente essas despesas podem não ser muitas, né? Não podem ser, pode ser que você não precise pagar tanto, porque você vai dividir esse custo com outros colegas.
No meu caso, eu era sozinho quando eu abri o escritório, então para mim era um pouco mais pesado, mas eu tive que segurar essa onda até eu ter mais receita para poder pagar tudo. Hoje o escritório roda normalmente, mas no começo foi um pouco mais difícil. A segunda opção seria uma alternativa totalmente oposta a essa e recomendada por muita gente, que é o próprio home office. Ou seja, você trabalhar de casa, montar uma estrutura mínima, isso vai impactar positivamente nas suas receitas, porque no começo de carreira, você recém-formado, nem sempre você vai ter clientes, não é? E até você criar um nome no mercado, desenvolver a sua carteira de clientes, pode ser que isso demore um pouco. Então, eu recomendo, né, e coloco para vocês essa possibilidade como uma boa estratégia para aquele advogado que ainda não tem uma carteira de clientes satisfatória ou que dê conta de mensalmente custear as despesas que um escritório teria. Então seria uma boa oportunidade. Por outro lado, esta alternativa ela requer do advogado uma maior disciplina, porque apesar de você não ter que pagar essas despesas, você tem que se lembrar que mesmo em casa você tem que cumprir um certo horário, você tem que trabalhar, tem que se arrumar, porque pode ser que você precise ir ao fórum, porque muita gente nesse tempo de pandemia acaba ficando de pijamas em casa. Isso não é certo. O certo é você tem que trabalhar, às 8 horas, então às 8 horas você já esteja vestido para como se fosse um dia de trabalho normal em outro lugar, que não a sua casa. Então tem a sua estrutura em casa, mas lembre-se que você está ali naquele horário prestando o seu serviço. Este seria a segunda alternativa. A terceira alternativa, e que seria um meio termo entre as duas possibilidades que eu falei anteriormente, seria você prestar seu serviço de um coworking, que é uma estação de trabalho compartilhada, né? Coworking, quer dizer, você trabalha com outras pessoas lá, não necessariamente advogados, às vezes existem arquitetos, engenheiros, pessoas de marketing que vão trabalhar perto de você, mas estão todos ali com o mesmo intuito. Várias startups trabalham de coworking. Então você pode trabalhar também, né, nessa estação de coworking. Qual seria a vantagem? A vantagem é que você terá um lugar com um custo muito mais baixo do que um escritório, um preço um pouco maior do que você ficar na sua casa, evidentemente, mas lá você vai poder focar no trabalho, sentar, elaborar suas peças. Se você precisar marcar reuniões com o seu cliente, você vai poder marcar, porque a maioria dos coworkings eles contam com salas de reunião próprias para atendimento de clientes. Você vai contar com uma estrutura de internet, de impressora, de toner, café, tudo isso já montado para você, sem que você tenha que desembolsar um grande valor, pois a maioria desses lugares cobra por hora ou por dia de trabalho. Então, este seria uma terceira opção das que eu considero as 3 alternativas. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham considerado as 3 alternativas e queria dizer que não existe certo ou errado. Vai depender exclusivamente da situação e do caso de cada advogado. Ok? Um grande abraço para vocês.